Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem do universo espiritual para ti. E eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque a mensagem para ti pode estar numa palavra, numa frase, pode estar aqui no começo do vídeo, no meio ou até mesmo no final desse vídeo. Antes que eu me esqueça, eu sou a MC Martins, taróloga há mais de 30 anos e estou aqui trazendo essa mensagem para ti. Se ela não ressoar contigo, não fica triste. Eu posto vídeo 2 vezes por semana, quem sabe no próximo vídeo, ou se você não é inscrito, se inscreva, né? Lá no canal eu tenho centenas de vídeos, mentaliza tuas questões e deixa a tua intuição escolher onde está a resposta que tu precisa, para te ajudar, para te orientar, enfim, ou até mesmo para te entreter. Bora lá? Vamos para a mesa sem mais delongas. Para quem está no canal a primeira vez, esse oráculo traz a energia da nossa leitura. E te convido, se você não é inscrito, se inscreva. Para você que é inscrito, que me acompanha, um grande beijo. Coração de cada um de vocês. Gratidão por me ajudarem a fazer com que o canal cresça e principalmente me ajudarem a fazer com que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas possível. E a mensagem de hoje, olha que interessante, escolhas. E as escolhas dizem o seguinte: quem escolhe a busca nunca pode recusar o caminho. Gente, olha só que lindo. Olha que mensagem profunda, né? Quem escolhe a busca nunca pode recusar um caminho. É verdade, porque se você escolhe acordar de manhã, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque todos os dias de manhã a gente ganha o presente deste dia, né? Onde vamos ter muitos aprendizados, muitas lições, muitos desafios, muitas alegrias, muitas vitórias, enfim, muitas descobertas. Então, quando a gente escolhe buscar saber o que esse dia tem para nós, nós não podemos escolher. A gente pode fazer desse dia ou deste caminho o melhor caminho. Gente, isso aqui é muito mais profundo do que as minhas palavras conseguem expressar. Vamos ver o que mais nós temos. Porque a coisa hoje não vai ser fácil não, olha. Isso aqui tá falando, eu ainda não consigo pôr como é que eu vou dizer para vocês, essa mensagem, ela me deixou realmente embasbacada. E olha, quem chega primeiro, gente, eu me arrepiei agora. Nossa, chegou quem? Os amantes. Os amantes, o que é? A carta dos amantes é a carta das escolhas, né? É a carta das decisões, é a carta das parcerias, é a carta dos encontros, dos contratos, das uniões. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. O que nós vamos falar? Para quem vai essa mensagem se direcionar? Olha que interessante, a lua, o mago e o louco. Óbvio, porque o que nós temos aqui? Essa mensagem ela vai se direcionando para as pessoas que por alguma razão precisam tomar decisões, precisam fazer escolhas e elas estão inseguras. E olha que interessante, a carta da lua, ela cai bem no meio. E a lua, nesse contexto, ela vem trazendo para nós, além dos caminhos que precisam ser percorridos, os obstáculos precisam ser enfrentados, porque logo ali adiante, olha, um portal.
Então, por mais que os obstáculos possam aparecer intransponível, eles não são. Então, aqui está muito claro, sim. Se você escolhe buscar algo, você precisa, sim, trabalhar e enfrentar os obstáculos. Você precisa trabalhar o medo, você precisa trabalhar a insegurança. Então, é você fazendo as escolhas, é você decidindo o caminho que você quer seguir e você fazendo o que? Transformando digamos, esses obstáculos em aprendizado, em conhecimento, porque o mago ele traz para nós os novos projetos, mas principalmente é você usando a tua inteligência com os elementos que tu tem em mãos e buscando o que é a transformação, né? E o louco é aquele que segue em frente porque o que parece loucura para alguns ou para muitos, o louco, né, na verdade, nesse contexto, ele não é uma pessoa aqui, um irresponsável. Ele vem com a mensagem de não tenha medo, siga em frente, você não está sozinho. Olha que interessante. Você tem um amigo que você não enxerga ele nesse momento, você ainda não tem noção de que ele está, ou até tem. E aí, por isso, a coragem, a certeza de que você tem tudo que precisa para seguir em frente e sim, transformar. É você fazer a escolha, você aceitar o caminho que tu escolheu e seguir ele. Transformar o que tiver que ser transformado e continuar com coragem, com a confiança de que você tem tudo o que você precisa para chegar aos teus objetivos. Gente, nossa, vamos ver o que mais que essa leitura traz para nós. As escolhas, muitas vezes, a gente faz escolhas que não agradam todo mundo. Olha, e eu acabei de falar, né? Não agradam todo mundo. Muito provavelmente essa mensagem ela está se direcionando para pessoas que estão tendo que fazer escolhas e que sabem que essas escolhas podem causar sofrimento para si e para os seus, ou na sua volta, ou para alguém específico. Mas para que você chegue ao sucesso, para que você alcance os teus objetivos, você precisa sim enfrentar isso tudo. Você precisa, lógico que você não vai magoar ninguém pelo simples prazer de magoar. A questão é que o teu caminho, ele é teu. Tu não pode fazer o teu caminho baseado nas escolhas dos outros. Ela tem que ser tua. E, lógico, muito provavelmente a tua decisão pode contrariar a vontade de outras pessoas. E aqui o que nós temos? O As de Ouros. O As de Ouros, ele traz para nós exatamente esse início de materialização da tua construção. Olha, é você transformando e as coisas se materializando, as coisas sendo, digamos, vamos supor que se o que tu busca é uma casa, é um carro, é um trabalho, é uma viagem, é a materialização que tu busca e tu precisa tomar decisões, elas vão sim, muito provavelmente, trazer dor, sofrimento para algumas pessoas na tua volta, e aí cabe a ti saber o seguinte, tá, mas que tipo de dor é essa?
a pessoa está sofrendo porque ela não quer se afastar, porque essa tua decisão vai fazer tu te afastar dela, ou ela está com inveja, ou ela está com ciúme. Isso tem que ser muito bem avaliado. Embora aqui está claro que tu está com medo de magoar pessoas, mas não, eu vou dizer para vocês, por experiência. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, como libriana, né, procuro manter o equilíbrio. Isto é, eu tento fazer as coisas para mim, mas sem ferir ninguém, das pessoas que eu quero bem, das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo. Só que às vezes não dá, gente, não dá, né? Tu vai deixar de fazer algo que vai te fazer feliz, que vai te trazer realizações, que vai te trazer materialização, isto é você realizando, materializando as tuas transformações, é você pegando aquele limão, fazendo aquela limonada ou fazendo aquela caipirinha, vai do teu gosto, mas é você transformando esse limão, e aí você não vai comer, você não vai beber, você não vai experimentar para não magoar alguém. Óbvio que eu estou trazendo a questão do limão só como exemplo, mas pensa, muitas vezes o nosso sucesso, e aqui está muito claro, isso aqui, essa lâmina, o 6 de paus, é uma lâmina que fala de você aparecendo, você, digamos assim, tendo sucesso, tendo vitórias, e isso fazendo algumas pessoas sofrerem. Então, que tipo de sofrimento é esse se você está feliz, se você está comemorando as tuas conquistas, que possa deixar alguém de pensar? Você está preocupado, preocupada, está com medo, mas quem está sofrendo? Por quê? Às vezes, ou às vezes não, né? Normalmente, vamos colocar dentro de um normal, porque isso não é tão raro, não. A gente batalha, a gente luta, a gente busca, e aí a gente vai falar sobre buscar e ter que aceitar o caminho que tem. Mas tu buscas as tuas conquistas, tu buscas a realização dos teus sonhos. E às vezes alguém próximo fica dizendo que quando tu chega a esse ponto das comemorações, das conquistas e até mesmo da visibilidade, porque aqui nós estamos falando de pessoas que estão tomando decisões, escolhendo caminhos que vão trazer visibilidade, que vão trazer vitórias, mas que essa decisão ela não vai agradar todo mundo, e quando essa lâmina saiu, eu comentei sobre isso. Porque normalmente a gente toma decisões e os amantes trazem muito essa coisa de você tomar decisões, e essas decisões nem sempre agradam os outros. Elas podem agradar, sim, algumas pessoas, mas nem todo mundo. Então, agora, você não vai deixar de fazer só porque você vai vendo que fulano, beltrano estão sofrendo. Eles que façam o que tu faz, eles que vão à luta, eles que façam as suas escolhas, eles que batalhem, que construam. Porque com certeza a tua visibilidade, o teu sucesso, a tua realização vai sim fazer algumas pessoas sofrerem. Vamos para a mesa. Então vamos aqui. E aí nós temos quem aqui, né? O rei de espadas. O rei de espadas, ele traz para nós aquela
aquela liderança com aquela mente afiada, aquela pessoa austera, mas aquela pessoa que tem clareza, aquela pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa justa, mas é uma pessoa que trabalha com a lógica, usa da razão para resolver seus desafios. Então, olha que interessante, e o rei de espadas, ele cai justamente abaixo do louco, isto é você se jogando, você seguindo em frente, né, sem medo, completamente destemido, destemida, mas com a clareza, com a lógica, usando a razão. Isto é, a tua decisão, o teu caminho, a escolha do teu caminho, ela foi uma escolha, ou está sendo uma escolha, com muita racionalidade. Então, você está decidindo, você está assim inseguro ou insegura, tomando decisões, mas você não quer magoar. Mas você precisa sim pensar. Essas pessoas que estão ficando magoadas, chateadas com as suas decisões, por qual mesmo motivo? O porquê que essas pessoas estão se incomodando? É você buscando saber disso. E aí você tomando a decisão e você chegando aonde você busca estar, no topo. Gente, olha, muitas vezes, eu posso dizer para vocês, eu muitas vezes tomei decisões, fiz as minhas escolhas e mesmo, né, quer dizer, mesmo não, porque eu não tinha noção que eu estava magoando as pessoas, e eu estava magoando algumas pessoas, mas essas pessoas se magoavam porque ficavam com inveja de não terem e não fazerem o que eu fazia. Mas aí, né, eu também, quando eu descobri que eu estava fazendo a pessoa sofrer com as minhas batalhas, com as minhas lutas, com as minhas conquistas, eu simplesmente parei, não falo mais, entendeu? Então, assim, não falo mais das minhas... quem quiser ver, veja, mas eu comentar, querer compartilhar, eu querer dividir as alegrias, não faço mais, porque eu sempre achei que eu dividindo as alegrias, eu estimularia as pessoas na minha volta, mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes a pessoa acha que tu tá querendo te exibir, que tu tá querendo te aparecer, querendo te amostrar, como dizem lá no Nordeste, né? Mas, e não é. Às vezes tu quer só incentivar, e a pessoa tá ali com raiva, sofrendo, com inveja, ela não faz o que tu faz, mas ela quer ter tudo que tu tem. Gente, e eu falando, e olha o que vem aparecendo aqui nas lâminas. Ó, nós abrimos essa leitura, olha só, nós abrimos essa leitura e esse oráculo, ele mostra bem. Eu vou fazer assim, para, né, a gente não chocar ninguém. Então, aqui, os amantes e os amantes. E o que nós temos aqui? Olha, cara, esse oráculo, ele mostra bem. Você tomando decisões, você amparado pela tua espiritualidade, aí tu adequou conforme a tua crença, teu anjo da guarda, teu anjo protetor, teu guia, teu mentor, enfim, teu santo forte, você sendo amparado por ele, tomando decisões, e olha, tem caras que não estão muito contentes. E aí? Mas as decisões, ó, né, elas não vão agradar todo mundo. E a gente abre essa leitura com tomadas de decisões e a gente fecha essa leitura com tomadas de decisões. Nós estamos aqui na nossa linha de conclusão dessa leitura e nós temos aqui também a Imperatriz. A Imperatriz, ela traz para nós o quê? Aquela assim como o rei, ele é austero, ele é pragmático, ele trabalha somente com a razão, a Imperatriz, ela tem toda essa característica de liderança, de a luta, de estar no
topo, de ter um ângulo de visão, digamos assim, ver de cima, né? Olha o todo, como eu gosto de colocar, ela ainda tem uma visão mais emocional, né? E ela também traz para nós, a Imperatriz, a fertilidade, isto é você tomando decisões, é você ganhando visibilidade e é você tendo que conquistas, é você tendo as coisas, sabe, assim, começando a evoluir, a prosperar, o novo chegando, algo novo chegando. Vamos voltar para a mesa. Então, essa tomada de decisão, ela não necessariamente precisa ser algo contundente ou bruto, mas você se posicionar, você ter esse cuidado. O medo de magoar pessoas? Tranquilamente. Agora, o que você tem que entender e buscar entender é, essas pessoas estão se magoando por quê? As tuas decisões mexem com elas? Em quê? Porque a gente realmente tem que ter o cuidado de não magoar. E aí tu vai buscar um caminho para que essas pessoas não se magoem, mas sem deixar de fazer o que tu faz. E aqui nós temos quem é a lâmina do diabo. Gente, olha, nesse momento tu tá passando por um momento muito difícil, muito crucial, porque tem coisas que ainda não estão claras para ti, as coisas ainda não estão, digamos assim, completamente definidas, né? Mas tu tá, digamos, também preocupado ou preocupada, eu vou colocar nesse contexto, né? De não ferir ninguém, de não causar decepção, de não causar mágoa para ninguém, mas ao mesmo tempo você tem sim que abrir o olho com a inveja. A carta do diabo, ele traz aqui para nós exatamente esse contexto, tá? É a tentação, é o cuidado com as ilusões, é você deixando de fazer as tuas coisas porque você está com medo de magoar alguém ou algumas pessoas, mas eu não vou mentir, não. Aqui, o diabo traz para mim nessa leitura pessoas que estão, enfim, sofrendo muito mais com inveja. Eu não sei se aqui a tua decisão é de sair de um emprego e para um outro, de mudar de cidade, de mudar de estado, de mudar de estado civil, né? Porque nós abrimos e fechamos. Então, nós temos aqui uniões, contatos. Nós estamos falando exatamente, né, dessa questão, mas seja qual for os teus motivos. Mas há que pensar e olhar melhor, eu diria assim, que tu está com um certo receio de descobrir o porquê desse sofrimento todo de algumas pessoas. Tá? Algumas pessoas podem estar sofrendo sim, se tu estiver tendo que sair para um outro lugar, para um outro uma outra cidade, um outro estado, até mesmo do país, ou algumas pessoas sofrendo porque tu está mudando de emprego, tu fez amigos, pessoas que precisam do teu trabalho, sabe, da tua parceria. Sim, mas nós estamos falando aqui de gente sofrendo por inveja. E aí nós temos quem? A roda da fortuna. Gente, a roda da fortuna, ela traz para nós o fechamento de ciclos, mas ela traz para nós a roda da fortuna. Eu costumo falar que a roda da fortuna, ela traz para nós assim, e aquele dia e noite. Hoje, a gente está em cima, amanhã nós podemos estar embaixo.
Então, a roda da fortuna, ela traz exatamente esse movimento. Nós temos que saber o que fazemos quando estamos aqui, no, digamos, no topo, para quando, em algum momento, porque não adianta, a vida é isso mesmo, a vida são ciclos, quando estiver aqui, tu ter tido o quê? Aprendizado, maturidade, para saber lidar com os desafios. Sim, é aquela história, a gente sabe que vai, acorda de manhã, sabe que está iniciando o teu dia, mas tu não sabe como ele termina. E quando tu vai dormir, né, tu não sabe se tu vai dormir feliz com o que tu realizou, triste com o que tu não realizou, ou com o que fizeram, com as mágoas, enfim, e a gente não sabe nem se vai acordar no dia seguinte. Ela não é. A roda da fortuna, ela traz exatamente esse movimento. Então, é você sabendo trabalhar com o hoje, seja ele o que for, e entendendo que hoje é um presente do universo, e esse hoje é para a gente conquistar, construir, aprender, evoluir, para amanhã. Estarmos preparados para o amanhã. Vamos voltar para isso. E então aqui, mais uma vez, os enamorados trazendo, então, é você, são decisões que só tu pode tomar. Você precisa, sim, se desapegar, se desprender de coisas que estão tentando te segurar e pensa, essa prisão, digamos assim, ela é única e exclusivamente mental. Única e exclusivamente mental. E você entender que o mundo gira, a roda gira, né? As coisas vão acontecer e que decisões tu vai continuar tomando decisões e tu vai continuar tomando decisões e essas decisões lá no futuro vão continuar não agradando todo mundo. Eu costumo dizer, inclusive, que o velhinho lá de cima não agradou todo mundo. Qual é a nossa pretensão de querer agradar a gente? Ele não conseguiu. Nós, meros mortais, queremos agradar todo mundo. Não, a gente sim tem que buscar agradar o máximo de pessoas possível, ok. Desde que isso não nos traga o quê? Sofrimento, dor. Porque nós não podemos nos causar dor para agradar o outro. E aí? Então, sim, a gente tem que tentar encontrar, sim, o equilíbrio, né? Saber tomar decisões equilibradas, mas nós temos que sempre pensar. Nós temos essa vida para ela viver da melhor forma possível. Se tu toma decisões, se tu chega nas decisões, se tu tem as tuas batalhas e tu tem as tuas vitórias, as tuas conquistas, se essa vitória, se essas conquistas não agradar a todo mundo, o que tu vai dizer para essas pessoas? Aceita que vai menos. Vamos voltar para a mesa. Vamos ver aqui o que nós temos no baralho cigano. A roda da fortuna também traz para nós, né, a questão das mudanças. Né? São decisões que tu vai tomar e que vão trazer grandes mudanças. E eu diria mais, essas mudanças vão te trazer livramentos. Vamos lá, olha que lindo esse oráculo para quem está nessa leitura pela primeira vez nesse vídeo. Esse é o oráculo cigano. Eu tenho a minha mentoria, é cigana, e eu trago esse oráculo justamente para confirmar tudo que foi dito está de acordo, ou se tem que acrescentar alguma coisa na leitura que não foi dito. Olha, o chicote, ó, o chicote é aquela lâmina que fala sobre as discórdias, que fala sobre os aborrecimentos, as tristezas, né? Então, para você ter cuidado com isso, com os desentendimentos. E aí a gente volta a falar, né?
tu escolhe buscar, então tu não pode recusar o caminho. Se esse caminho que o universo te trouxe, tu tens que passar por esse processo, por esses obstáculos, siga em frente, vá, é aprendizado. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, que o baralho cigano traz para nós. A cigana, gente, tu vai receber uma notícia, tá? E ela vai vir de uma figura feminina, não necessariamente de uma mulher, mas de uma figura feminina, isto é, alguém que vai te trazer uma notícia que é algo que você quer muito, tá? E é informações, enfim, que elas vão ser colocadas para ti de uma forma, digamos assim, mais voltada para o emocional do que para o racional, tá? E aí o chicote, claro, ele chega trazendo isso, ó, cuidado, né, com o emocional. Ui, vocês viram? Ela pulou. Gente, a carta. Olha, eu acabei de dizer que está chegando uma notícia e a carta ela fala exatamente disso. E essas notícias são notícias boas. Ela veio trazendo complementação, são notícias boas. Se tu tá esperando, por exemplo, alguma notícia sobre trabalho, porque aqui tem a ver com papéis, com documentos, é da justiça, enfim. E aí a gente vem a falar, né, a questão das uniões e dos contatos, dos contratos, né, a carta ela vem confirmando isso, tá? Você tendo que fazer escolhas, você enfrentando nessa escolha o caminho, os obstáculos que vão surgir nessa nova, digamos, desse novo caminho, mas as notícias que vão chegando, elas são alvissareiras, elas são notícias boas, ela vem trazendo solução para esses percalços, para esses obstáculos. Vamos ver aqui. Esse oráculo é um oráculo que traz uma mensagem para a nossa leitura. Vamos ver aqui, para encerrar essa nossa leitura, o que nós temos? Aquela mensagem que traz um quentinho no coração, a sensação de um abraço apertado. Vamos ver aqui. Ui, gente, os olhos do coração. Olha que lindo, os olhos do coração. Hoje eu percebo a beleza real de cada pessoa que encontro. Com os olhos do meu coração, eu vejo além da personalidade e foco na energia de amor que habita sobre a superfície. Eu fico e me admiro ao constatar a presença de Deus em cada um de nós. Os olhos do coração me permitem ver o divino brilhando em todo o lugar. Gente, olha que linda imagem. Os olhos do coração. E é mais ou menos isto, é você fazendo as suas escolhas, enfrentando os obstáculos que essas escolhas vão te trazer, é você entendendo, olhando para as situações que vão aparecer com os olhos do coração. Por mais que tenha pessoas sofrendo com inveja das tuas conquistas, das tuas vitórias, ou por mais que a pessoa sofra porque ela não quer se separar, ela não quer se afastar de ti, se a tua decisão for algo nesse sentido, é você olhar para essa situação com os olhos do coração. Então, gente, não é fácil não. Não é fácil não. Mas a mensagem aqui ela é bem clara. Agora ela está clara para mim. Quem escolhe a busca não pode recusar o caminho, porque o caminho é de conhecimento, aprendizado
transformações, reconhecimentos, méritos e vitórias. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.